Olá, sejam bem-vindos a esse que é o primeiro broadcast do ProPricing de milho desse ano de 2018. Como vocês estão vendo, hoje a gente está sem o nosso trader, ele vai aparecer no nosso próximo broadcast. Basicamente porque a história do milho ela se resume muito ao que está acontecendo em todo o complexo. Quando eu falo de complexo, eu falo muito de soja e de trigo. E aí a gente vai dar um pouco do panorama do que está acontecendo na América do Sul em termos de safra, para os Estados Unidos, o que eles estão vendo para a próxima safra deles, que deve começar o plantio agora, e como vem a nossa safrinha no Brasil. Em resumo, o mercado continua bastante estável desde o começo do nosso programa. Ele começou em 3,50, basicamente, e hoje a gente está próximo de 3,60, esses são 15 centavos. O que aconteceu foi, a gente tinha um estoque americano bastante grande ao longo desse período, o mercado tinha se ajustado e se mantido nesses 3,50, sem grandes histórias para o milho. Tinha acabado a safra americana e o Brasil estava em plena a safra de verão de milho, que é basicamente pequena e influencia pouco o mercado. Dentro desse panorama, o mercado de futuros de milho subiu esses 15 cents basicamente pelos problemas que foram vistos na Argentina e por uma ação muito forte dos fundos. Quais são os problemas da Argentina? A gente tem um problema de laninha, que trouxe bastante seca para o clima argentino, e uma safra deles foi bastante afetada, a safra de milho deles foi bastante afetada, e hoje a gente já fala de 33 a 35 milhões de toneladas. Isso fez com que o mercado tivesse uma ação bastante forte, e especialmente dos fundos, comprando commodities, comprando milho, basicamente olhando esse problema. Então a gente foi de um mercado de 3,50 para próximo de 3,60. Dentro disso, o produtor americano, que tinha um estoque bastante considerável, entrou vendendo, assim como no Brasil. Então a gente teve um período desses últimos 2 meses sustentados por uma história da soja e de clima na Argentina, que puxou o mercado e foi propício para as vendas de produtor americano e brasileiro. Hoje a gente tem um mercado um pouco mais quieto, ainda seguindo um pouco da ação desse clima, que ainda provoca estragos na Argentina e deve ser assim até a definição total da safra deles nos próximos 15, 20 dias. E até lá a gente pode ver um pouco mais de subida no mercado de Chicago. Em resumo, hoje a história é essa. O mercado vai estar olhando e vai continuar olhando o problema na Argentina. Para o próximo mês e meio, o que a gente vai estar olhando basicamente é como vem essa safrinha no Brasil. Hoje ela está praticamente totalmente plantada, estamos falando em 85% da área do Mato Grosso, mais ou menos, já plantada, então você tem safrinha em outros locais, mas que já devem estar finalizada. O clima é bastante favorável para o Brasil, o que promete ter uma safrinha com rendimentos muito bons. E nos Estados Unidos, as primeiras previsões para a primavera deles trazem um clima bastante favorável também para o plantio. Então começa a se ter alguns comentários sobre como vai ser o plantio por lá, as intenções de plantio, e o mercado vai começar a olhar e seguir essa influência por lá. Os fundos dentro desse panorama inteiro estão bastante comprados, como eu falei ali atrás, um pouco antes, basicamente pela história na América do Sul, mas quando começa a se olhar a história da safra de milho por si só, tanto na safrinha brasileira quanto na safra americana, esse mercado tende a corrigir. Então, ao longo desse período, ainda é muito cedo para a gente começar a estruturalmente tomar posições, mas a gente está buscando aproveitar ao máximo esse período de incerteza para tentar capturar já um pouco mais de ação. Então, um pouco mais de P&L, vamos falar assim. Então, para as próximas semanas olhar a safrinha, como vai reagir bem isso. Demanda, já comprou bastante coisa, vai depender muito do que acontecer nos Estados Unidos, que a princípio tem uma safra bastante promissora vindo por aí, com climas bons, ou pelo menos os mapas mostram bons climas para a primavera americana e com uma intenção de plantio favorável dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal, esse é o nosso primeiro broadcast, sejam bem-vindos, conversem com seus comerciais, busquem, simulem, entendam o que está acontecendo e a gente se vê daqui a 1 mês e meio. Até lá.